no canal Pavivil, aqui no meu canal, no nosso canal, para você acompanhar. E o tema que nós vamos retomar hoje, porque nós vamos começar falando do dia 25 de fevereiro, de ontem, da manifestação que foi organizada pelos partidários e pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, manifestação na qual, é certo que se diga, Jair Bolsonaro ele fez o melhor discurso da sua vida. Fez um discurso que é digno de nota, fez um discurso que o Brasil precisa, e é este discurso que nós vamos analisar. Então nós vamos soltar o discurso do Bolsonaro e eu vou ficar aqui com vocês, porque eu quero fazer comentários, ao longo do que ele disse ontem na Avenida Paulista, onde, estima-se, estiveram cerca de 750 mil pessoas. As imagens aéreas são imagens impressionantes e uma manifestação que, em razão desse número excessivo de pessoas, né, ela foi ordeira, pacífica e ela mostrou a que veio. E ela foi muito importante. Antes de passar o discurso, eu quero aqui deixar bem claro, quero pontuar de maneira bastante destacada, essa manifestação ela teve um papel muito importante neste momento delicado, neste momento sombrio da história da nossa democracia recente. Porque ela aliviou um pouquinho, mas aliviou, mesmo que um pouquinho, a carga de medo que paira sobre o cangote de todo brasileiro. E se tem um mal que o brasileiro enfrenta hoje é o medo. E a manifestação de ontem, ela ajudou a dissipar um pouquinho. Nós que estávamos afogados no medo, conseguimos colocar a cabeça, nem que fosse por um instante, para fora d'água. Então, vamos ao discurso e também para os highlights, para as questões mais importantes que a gente tem que analisar dessa manifestação que reuniu, na data de ontem, 25 de fevereiro, cerca de 750 mil pessoas na Avenida Paulista. Vamos ao discurso. E hoje nós vamos dizer à nação brasileira que este homem está sobre as bênçãos de Deus e da nação brasileira. A partir desse momento, nós vamos ouvir, vamos clamar, vamos chamar, porque vamos ouvir o mito Jair, 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 Jair Messias Bolsonaro! Meu Deus, esse povo brasileiro não merece estar vivendo por esse momento, onde tão pouquíssimos, causam tão males a todos nós. Nós sabemos que o mal não é eterno, mas lá, na caixa de ferramenta, que a Bíblia brasileira, que a Bíblia cristã, está escrito que nós devemos fazer tudo o que está ao nosso alcance. Quando não mais for possível, entreguemos na mão de Deus. Nós ainda podemos fazer muito pela nossa pátria. A liberdade é um bem maior. Mas ao longo dos meus 4 anos de presidente da República, nós aprendemos que esse bem não é pétreo, não é eterno. Como um grande amor, todos os dias você tem que se preocupar com a sua liberdade. Lembro lá, nos idos de 2018, no dia meia dúzia de setembro, em Juiz de Fora, cidade do nosso governador Zema, eu fui covardemente agredido. Um cara ex-filiado ao PSOL me esfaqueou. E eu lembro muito bem, fui muito bem atendido pelos médicos e enfermeiros da Santa Casa de Juiz de Fora. Depois vim para o Heisen, aqui em São Paulo, nas mãos do Dr. Macedo. Bom, essa primeira parte do discurso do Bolsonaro, ela traz uma reflexão muito importante. Não é? Pode deixar a imagem congelada no canto como estava, porque a liberdade, ela é, de fato, um bem maior, nós vamos dizer né, da vida humana. Ela é, de fato, algo que nós temos que nos preocupar com ela todo santo dia. Na filosofia, a gente diz: o que é uma coisa? Esta é a pergunta fundamental da filosofia. E quando a gente fala de coisa, a gente quer se referir a qualquer coisa.
seja ela uma coisa de natureza física, natural, seja ela metafísica, um acontecimento, um pensamento, um planejamento, seja ela sobrenatural, transcendental, extrafísica. E a vida humana, diferentemente das coisas que existem no universo, ela é uma coisa diferente de todas as outras coisas. Porque a vida humana, ela é a única coisa que dentre todas as coisas neste plano, neste universo, neste cosmos, ela comunga tanto dessa natureza natural, das plantas, das pedras, das máquinas, dos objetos, do físico. E também comunga de um metafísico que talvez exista nos animais, mas nós não sabemos. Mas nós sabemos que por adestramento, um cachorro, por exemplo, ele pode ser acostumado a fazer tal e tal coisa. Mas a grande diferença do ser humano é ter, além dessa natureza natural, física, dessa natureza metafísica, é o controle da natureza metafísica e o poder de transformar e criar a natureza física, porque nós temos uma alma transcendental, uma alma sobrenatural. E se tem um qualificado, um predicado, que é essa característica que o humano tem, para que ela possa existir, é ser livre. Viver sem ter liberdade é viver como uma planta. Viver sem ter liberdade é viver como um asno. Como qualquer outro animal que se adestra. Portanto, para a vida humana, o bem maior não é nem a vida, mas a liberdade. Porque uma vida sem liberdade não é uma vida digna de um ser humano. De maneira que, quando nós perguntamos o que é a vida humana, o maior filósofo da Espanha, Ortega y Gasset, nos diz o que é a vida humana. A vida humana é preocupar-se. É preocupar-se no sentido de ter a liberdade de elaborar aquilo que eu quero ser, aquilo que eu quero fazer. E como manter esta minha liberdade, esse meu status diferenciado. Então a liberdade, de fato, por mais que ela seja um direito fundamental, por mais que ela seja uma cláusula pétrea, dentre os direitos estabelecidos em cláusula pétrea no artigo 5º da Constituição Brasileira e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, a liberdade ela está em risco permanente. Porque a história nos ensina que a tendência de quem fica no poder e quem adquire, quem reúne em si muito poder, e quando este poder não é fiscalizado, não tem freios e contrapesos, que é o caso do Brasil hoje, o legislativo não está cumprindo o seu papel, de maneira que existem pessoas neste país que todos sabem quem é. Todos estão careca de saber quem é. Reúnem em si poder demais. E quando, e isso a história nos ensina, alguém tem muito poder, a liberdade do cidadão comum está em risco. Portanto, a garantia da liberdade, a garantia do gozo do direito fundamental à liberdade é algo que está em permanente risco, onde existe o exercício do poder por poucas pessoas, e mais risco ainda, quando outros poderes que deveriam ser freios não servem como freios efetivos. E logo na sequência, Bolsonaro começa a falar do episódio da facada, na campanha presidencial que o sagrou presidente, em 2018. Facada que quase tirou a sua vida. E quase tirou a sua vida, porque quem a deu, e muito me estranha que não se faça a pergunta com o mesmo vigor que se faz com o caso Marielle, quem mandou dar a facada? E mesmo que se ache quem mandou o mandante dar a facada? Isso por si, o esforço das nossas autoridades, seja de qualquer um dos poderes, em manter acesa a chama do quem mandou matar Marielle, e pouco se importar com quem mandou matar Bolsonaro, e mandou matar porque quis a ele negar a liberdade de concorrer dentro das regras do jogo democrático à presidência, isso mostra que nós vivemos uma triste situação em que a nossa liberdade está em risco. Porque um direito, quando não é para todos, não é para ninguém. Não se enganem. Se um direito não é garantido a todos, como a liberdade e a igualdade, principalmente a liberdade e a igualdade, esse direito não é para ninguém. Porque quem está gozando de liberdade e igualdade e devido processo legal, não está gozando de um direito, está gozando de um beneplácito de quem exerce o poder.
Porque quem exerce o poder, se tirou de um, pode tirar do outro. Então o direito só é direito quando é para todos. Se não for para todos, não é para ninguém. E vamos voltar, Bolsonaro falava do seu tratamento, do pós-facada, em 6 de setembro de 2018. Voltamos ao discurso do Bolsonaro. É direito quando ele não é respeitado. Nós fabricamos, ou melhor, aquela minoria fabrica órfãos de pais vivos. É lamentável o que vem acontecendo. O abuso por parte de alguns, que trazem a insegurança para todos nós. Quem sou eu? Eu sou igual a vocês. Sou aqui do lado, em direção a Curitiba, da pequena cidade de Eldorado Paulista. Talvez 4.000 habitantes. Mas ali eu me criei. Ali eu conheci a luta armada em 1970, onde foi executado pela esquerda, a pauladas, o tenente da então Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior. Quis o destino que eu entrasse na carreira das armas, cursasse a Escola Preparatória de Cadência em Campinas, Academia Militar em Resende, e saísse mundo afora. Minha última unidade de combate foi na longínqua Niuaque, Mato Grosso do Sul. Dali voltei para o Rio e entrei numa campanha de vereador. Sem nada, consegui me eleger. Depois, me elegi deputado federal. Fiquei por 28 anos dentro da Câmara. Muitas vezes, discursando para as paredes. Mas sentia que algo estava para acontecer. Em 2014, disse que seria presidente da República, lá no sagrado pátio da Academia Militar das Agulhas Negras, em Resende. E aconteceu. E eu tinha que fazer algo diferente do que sempre fizeram pelo Brasil. Escolhi, após a posse, ministros técnicos e combatentes. Muitos, hoje, consagrados na política, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O homem que pegou um orçamento minúsculo e fez grandes obras pelo Brasil. E não só foi obras de infraestrutura, não. Obras também em portos e aeroportos, que são de infraestrutura, mas obviamente fora da área terrestre. Escolhi também, acabou de sair daqui, o Marcos Pontes, o ministro da Ciência e Tecnologia, que orgulha o Brasil, inclusive fora da nossa pátria. Tivemos a Tereza Cristina na agricultura. O nosso agronegócio é um exemplo, é algo que nos orgulha a todos do Brasil. Inclusive, durante meus 4 anos, o MST não apareceu, não deu as caras, porque nós titulamos para mais de 400.000 pessoas o seu pedaço de terra. E deixo claro, 80% dos títulos foram para as mãos das mulheres. Uma outra coisa interessante a notar é que não só o MST ele não invadiu. Não invadiu porque a reforma agrária estava acontecendo, isso é um ponto. Não invadiu porque, se invadisse, ia ser preso. É um segundo ponto, não ia ter a benevolência dos amigos do poder. Em terceiro ponto, o MST também não invadiu Brasília. Como invadiu ao longo dos mandatos do PT, de Dilma Rousseff e do Michel Temer. Há que se lembrar as 2 grandes invasões do MST à Praça dos Três Poderes, que foram tão vergonhosas quanto qualquer outra invasão e depredação de patrimônio público. Mas como era o MST, nem em 2014 nem em 2017 eles foram presos, chamados de terroristas. Muito pelo contrário, continuaram a ser afagados, acariciados, recebendo cargos do pessoal do poder. Então, era essa a observação. Vamos voltar ao discurso. Assumimos 18 e 19. Aprovamos com o Parlamento Brasileiro a Lei da Liberdade Econômica. Entramos em 2020. Lamentavelmente, a pandemia apareceu. Um sinal de interrogação para todo mundo, como em parte ainda é no dia de hoje. Fizemos o possível para atender a todo o Brasil. Demos auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. E as mulheres, mães, recebiam o dobro desse valor. Muita coisa foi aprovada, com programas de Pronamp e BEM, cuja iniciativa foi do então senador Jorginho Melo, atual governador do estado de Santa Catarina. Também, mais para o final do ano, aprovamos o Bolsa Família, onde o governo anterior pagava em média R$190, pagamos R$600, com responsabilidade fiscal. Com a ajuda do parlamento, tendo em vista a inflação no mundo todo, aprovamos não a redução, mas a total isenção de imposto federal para os combustíveis no Brasil. Em São Paulo, no final de 22, a gasolina ficou abaixo de R$5. O etanol ficou na casa dos R$2,50. Com esses ministros, como o João Roma, que está aqui, que cuidou dessa parte do social, nós fizemos o Brasil crescer. O Paulo Guedes foi um gigante na economia. Nós chegamos a crescer mais do que a China. Chegamos a ter
Em 22, 3 meses de deflação em nossa pátria. Chegamos no final do ano, depois daquela coisa que aconteceu em outubro de 22, e vamos considerar isso uma página virada na nossa história, porque nós sabemos o que tem que ser feito para o futuro, para que todos não tenham dúvida da transparência daquilo que nós devemos ter, em especial quando se elege um representante nosso. Terminamos 22, deixamos lá um saldo de 54 bilhões de reais. O ano passado tivemos um déficit na casa dos 180 bilhões de reais. Vamos fazer uma pausa aqui? Mas a minha vida aqui, como eu... Uma pausa rápida. De fato, quando o Lula assumiu, ele criou na AGU, que é a Advocacia Geral da União, a Procuradoria Nacional de Combate às Fake News, à desinformação. E quando o Lula assumiu, ele dizia para quem quisesse ouvir, até para os cavalos, que nós recebemos um rombo. É o rombo, é o rombo, é o rombo, é o rombo. Agora eu não sei se é o rombo ou se é o rambo. Porque rombo não teve. Porque na última década, o único presidente a deixar algum dinheiro para o outro foi Bolsonaro. Lula não deixou dinheiro para Dilma, Dilma não deixou dinheiro para o Temer, Temer não deixou nenhum centavo para o Bolsonaro. O primeiro a deixar algum dinheiro para o seu sucessor foi Bolsonaro para Lula, que saiu cometendo desinformação, porque para os hipócritas desse governo, a desinformação é a pior coisa que existe. A desinformação, e a gente vai falar da desinformação daqui a pouco, quando for falar do ministro Silvio Almeida, aquele ministro que não vale o que peida. Fica, a desinformação, a fake news. Agora, o Lula pode falar, o rombo. Agora, tudo o que a direita faz, a AGU vai em cima como Rottweiler. Porque a AGU perdeu a dignidade. A AGU virou o Rottweiler do governo. Virou cão de guarda. Na coleirinha. Coleirinha curta. De rédea curta. Isso é importante destacar. E quando o Bolsonaro coloca essa questão da página virada de outubro de 22, é importante dizer que esta parte do discurso, ela alimenta tanto argumentos que animam a torcida da esquerda, como também verdades que animam a torcida da direita. Pavinato, temos que nos lembrar de que 1/3 da população não votou. Pois é, sintam vergonha de não terem votado. Sintam vergonha de não terem votado. O que a esquerda diz? Por exemplo, eu não vou falar o nome de quem é, mas quem fica tweetando. Uma pessoa fala assim, quando ele fala de outubro de 2022, ele confessou, praticou a confissão da sua culpa. Não vou falar quem é. Adivinhem vocês. Mas, por outro lado, nós temos que lembrar o seguinte. Se é para esquecer, por que não? Bolsonaro estaria dizendo no sentido, eu esqueço dos abusos, dos excessos e das ilegalidades praticadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, presidido por Alexandre de Moraes, que, por exemplo, estando proibido o TSE de fazer resoluções para uma eleição já em curso, porque a lei eleitoral diz que o prazo é março, como é que a resolução de outubro valeu para a eleição que valia em outubro? Como é que tudo, até os pedidos falsos de Lula eram atendidos, e se não eram atendidos, não eram descartados sem análise. Não eram marcados como litigância de má-fé, de maneira que o PT nunca foi condenado a pagar uma multa por litigância de má-fé. Porque vale lembrar que o PT proibiu toda a imprensa brasileira, disposta a falar a verdade, é claro, que nós temos a imprensa interessada diretamente, escancaradamente, de falar que ele era amigo do Maduro, por exemplo. Se falasse que Lula era amigo do Maduro, era 25 pau de multa. E Lula é amigo do Maduro ou não? Assim que ele assumiu, ele fez questão de peidar na cara do Brasil. E é essa a expressão menos escatológica que me vem à mente. Peidar na cara do Brasil. Porque ele fez questão de mostrar que é amigo do Maduro. Agora, se isso do TSE não ter proibido, proibido falar uma verdade, como é que o TSE atuou contra a fake news se ele proibia a true news, a notícia verdadeira?
Então isso tem que ser levado em consideração. Resolução ilegal. Uma decisão que impediu de falar uma verdade sobre o Lula. Que ele fez questão de escancarar para o Brasil inteiro, na primeira oportunidade que ele teve como presidente, recebendo Maduro com honras de chefe de Estado democrático e ainda silenciando um soco que um membro do Gabinete de Segurança Institucional, que cuida da presidência, da segurança da presidência da República, que está encarnada neste momento em Lula, deu um soco na imprensa através da jornalista Adélis Ortiz, porque ousou perguntar algo ao ditador, como se a ditadura venezuelana valesse no Brasil. E aí nós começamos a refletir, de fato, isso aqui não é muito diferente da Venezuela, porque uma jornalista mulher levou um soco na região da mastectomia, diz que foi uma das piores dores que ela sentiu na vida, e nem a Janja, nem o Lula, e nem eu também, Pavinato, falaram nada, pediram desculpas, averiguaram. Mas o fato aqui é o Maduro. Em direito civil, a gente fala da perda de uma chance. Tem uma teoria francesa do direito civil que diz: alguém que perde uma chance porque alguém agiu de má fé contra mim. Eu estou, por exemplo, concorrendo, vou fazer um concurso público. Né? Vou fazer prova para ser juiz, por exemplo. Aí eu preciso ir até o local da prova. O taxista, vendo que sou eu, fala: não, ele não vai fazer a prova porque ele vai passar. Aí ele faz outro caminho e eu perco a prova. Eu posso processar o taxista por perda de uma chance? Existe uma corrente forte que diz que sim. E desde lá, desde essa resolução ilegal, desde o momento em que o Lula, já presidente, mostrou a todos que ele usou como marionete o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, presidido pelo Alexandre de Moraes, que também é ministro do STF, todos sabemos, infelizmente, usou para que ninguém pudesse falar uma verdade sobre ele. Então, impedir que numa campanha se dissesse a verdade sobre o adversário e criar uma regra no meio do jogo quando a legislação proíbe, geraria, dentro desta tese do direito, um pedido de perda de uma chance. E mais, por mais absurda que fosse a petição das rádios, a auditoria, aquela petição que o Alexandre de Moraes negou de plano e ainda aplicou multa, ela devia ser distribuída. E o relator deveria julgar. Fazer esta análise. Esse juízo de admissibilidade não cabia ao Alexandre de Moraes. Não cabia. E isso também prejudicou a campanha. Ah, Pavinato, mas ficar peticionando tumultuou o processo. Meus queridos, então, culpem a Constituição, porque, como dizia Roberto Campos, avô de Roberto Campos Neto, pressuposto, o maior economista, a maior mente liberal brasileira, quando a Constituição de 88 estava sendo feita, ele dizia: a Constituição inaugura o paraíso dos causídicos. Porque tudo, conforme a Constituição, pode ser peticionado. Então não venham com essa de tentar tumultuar com petições. Porque assim é o Brasil. Se não gosta, muda a Constituição. Se não gosta, assume que é uma ditadura. Mas não vem com jogos de palavra. Então, vamos esquecer a campanha de 2022. Não quer dizer um meia-culpa, não. Quer dizer, a gente esquece a culpa de quem deveria zelar pela lisura do processo eleitoral. E fez justamente o contrário. Vamos continuar. Convidei a vocês. E eu estou muito orgulhoso e grato por vocês terem aceito esse convite. Que era para termos uma fotografia para o mundo. Uma imagem para o Brasil e para o mundo. Do que é a garra, a determinação do povo brasileiro. Essa fotografia está sendo inédita para todo o mundo. É uma mostra das cores da nossa bandeira. De quanto nós nos emocionamos quando cantamos o hino nacional, ou quando vemos hastear a nossa querida bandeira verde, amarela e azul e branca. E com isso mostramos, com essa fotografia, que nós podemos até ver um time de futebol sem torcida ser campeão, mas não conseguimos entender como existe um presidente sem povo ao teu lado. Vocês nos traz a esperança, nos traz a energia, nos traz a garra, nos traz a certeza que temos como vencer. Nós não queremos o socialismo para o nosso Brasil. Nós não podemos admitir o comunismo em nosso meio. Nós não queremos ideologia de gênero para os nossos filhos. Nós queremos respeito à propriedade privada. Nós queremos
o direito à defesa da própria vida. Nós queremos o respeito à vida desde a sua concepção. Nós não queremos a liberação das drogas em nosso país. Mas para isso, nós devemos trabalhar todo dia, dentro de casa, no trabalho, com os vizinhos e com os amigos. Nós Vamos dar uma sabemos, pausa? então... Olha, de fato o que ele colocou aí é muito bem colocado. A multidão, ela foi expressiva. A Mafê esteve por lá, ela viu. É uma coisa, ao mesmo tempo, gigantesca. Ela tomou contornos tão grandes. E mesmo assim ela foi ordeira e controlada ao longo de todo o dia. 5 horas da manhã já tinha gente chegando na Paulista. 5 horas da manhã já tinha gente chegando na Paulista. E veja, vocês já pararam para pensar que tinha cerca de 750 mil pessoas. Essa é a estimativa oficial. Essa é a estimativa oficial. Eu vi uns aí dizendo, técnicos não sei onde falaram em 30 mil. Eu nem vou comentar essas bobagens que eu acho que é fake news. Porque as imagens aéreas não se deixam. E quem esteve lá também não se deixa enganar. Porque a realidade de quem experimenta, ela é uma realidade incontestável. Então quem experimentou este momento sabe o que foi. Agora imaginem, senhores, esses 750 mil brasileiros que estavam na Avenida Paulista, esses 750 mil brasileiros que estavam na Avenida Paulista, são os 750 mil brasileiros que não tiveram medo de ir para a Paulista. Pare para pensar bem. Se o brasileiro, como aconteceu à época do impeachment, fretasse ônibus para vir para São Paulo. Isso não foi feito. E o medo de se repetir o que aconteceu em Brasília? Quantos brasileiros que mesmo morando em São Paulo não foram por medo? E não é absurdo imaginar, senhores, não é absurdo imaginar que metade das pessoas que estariam ali não foi porque teve medo. E é por isso que eu digo que esta demonstração, que por maior que tenha sido a multidão de ontem, ela conseguiu manter-se em ordem e cumpriu o seu propósito. Esta manifestação de ontem, ela sopra. Ela é um dedo que se passa num vidro totalmente embaçado do medo que o brasileiro tem. E isso há que ser considerado. E nestes 750 mil que estavam ali, poderiam estar 1.500.000, se nós imaginarmos que metade não foi pelo medo. E, na sequência, nesse ato de agradecimento que ele faz à multidão, Jair Bolsonaro, ele retoma o fio das pautas que são mais caras à direita. O rechaço ao socialismo, o rechaço ao comunismo. E eu falava de filosofia antes, vou falar de filosofia mais uma vez. Vou voltar ao mesmo filósofo, o maior filósofo da Espanha, José Ortega y Gasset, que dizia, muito apropriadamente, viver é preocupar-se. Preocupar-se é pensar. Preocupar-se é pensar por si próprio. E quem pensa com os outros, quem entrega os desígnios da sua vontade, quem tira dos próprios ombros o fardo e a bênção que a liberdade é ao mesmo tempo, e entrega para um partido, para a ideologia, que não pode ser contestada. E esta é a ideia do comunismo. É o comum acima do indivíduo. É o comum acima do indivíduo que faz com que uma coletividade tenha poder de subjugar a liberdade daquele que por si só tem a mesma porção da substância divina, transcendental, extranatural que tem cada um dos membros do coletivo. É por isso que o valor da individualidade tem que ser preservado, porque se nós não valorizarmos a individualidade, nós perderemos a liberdade, e sem liberdade, uma vida não é digna de ser humana. E por essa razão, porque nós somos dotados dessa substância sobrenatural, dessa fagulha divina,
que faz com que o ser humano seja ao mesmo tempo coisa no sentido metafísico, sobrenatural e físico, é por conta disso. É por conta desse mistério que faz com que o ser humano, e só ele, no cosmos, compartilhe da característica do Criador, que nos é possível conhecer, que é criar, que a vida tem que ser protegida desde a concepção, e por isso a pauta, a defesa do não aborto. Ainda mais quando isso vem sendo discutido, não pelo parlamento, mas pelo judiciário. Enfim, Bolsonaro faz aí um programa da direita brasileira e coloca muito bem os valores que o seu eleitorado espera ouvir do seu líder. Então, vamos continuar? O que foi o período de 19 a 22. E estamos conhecendo agora como está difícil vencer nesse país o que nós temos a nos governar no momento. E o último assunto, que é de extrema importância. Levo pancada desde antes das eleições de 2018. Passei 4 anos perseguido também, enquanto presidente da República. E essa perseguição aumentou a sua força quando deixei a presidência da República. E deixo claro, na transição, fizemos a mesma, sem qualquer reclamação por parte da esquerda. Saí do Brasil. E essa perseguição não terminou. É joia, é a questão de importunação de baleia, é dinheiro que teria mandado para fora do Brasil. É tanta coisa, que eles mesmos acabam trabalhando contra si. A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumi em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais. É isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuam me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tem uma santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não! Apesar de não ser golpe, o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta Faz do uma decreto. pausinha. Eu acho que essa questão do estado de sítio é uma questão que o Lula deve ficar muito incomodado. Porque estado de sítio... Eu não vou falar isso. Eu jurava que eu não ia falar isso. Eu vou falar. Sabe por que o Lula não pode decretar estado de sítio? Porque o sítio não é dele, é de um amigo dele. Vamos continuar. De estado de sítio. O segundo passo do decreto de estado de sítio, após o presidente ouvir os conselhos, ele manda uma proposta para o parlamento. E essa proposta é analisada pelo parlamento. E é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio. O estado de defesa é semelhante. Ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da Constituição, cuja palavra final, quem dá é o parlamento brasileiro, estava em gestação. Creio que está explicado essa questão. Teria muito a falar. Tem gente que sabe o que eu falaria, mas o que eu busco, Caiado, é a pacificação, é passar uma borracha no passado, é buscar maneira de nós vivermos em paz, é não continuarmos sobressaltados, é por parte do parlamento brasileiro, Nicolas, Gaia, Zucco, Feliciano, meus colegas aqui do lado, é uma anistia para aqueles pobres coitados que estão presos em Brasília. Nós não queremos mais que seus filhos sejam órfãos de pais vivos. A conciliação. Nós já iniciamos no passado quem fez barbaridade no Brasil. Agora, nós pedimos a todos, 513 deputados, 81 senadores, um projeto de anistia, para que seja feita justiça em nosso Brasil. E quem, porventura, depredou o patrimônio, que nós não concordamos com isso, que pague. Mas essas penas fogem ao mínimo da razoabilidade. Nós não podemos entender
o que levou poucas pessoas a penarem tão drasticamente esses pobres coitados que estavam lá no 8 de janeiro de 2023. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque isso é muito importante. Por que apenaram tão severamente esses pobres coitados? Justamente por serem pobres coitados. Porque se fossem ricos, não seriam coitados, e, em sendo ricos, teriam bons advogados. E a realidade que se notou ali é que os advogados, isso se vê já no primeiro dia de sessão de julgamento dos primeiros réus do 8 de janeiro, um fato bárbaro, que não podia de jeito nenhum acontecer no Brasil. Um advogado foi humilhado, categoricamente humilhado pelo ministro Alexandre de Moraes. E um juiz, por dever de função, não pode humilhar um advogado em público. Se o advogado não teve técnica, se o advogado era ruim, não sei. Mas o juiz não pode humilhar o advogado. Isso é faltar com seus deveres funcionais. Isso é mostrar que ele não tem vocação para ser juiz, não tem qualificação para ser juiz e não pode continuar sendo juiz, ainda mais no Supremo Tribunal Federal. Pobres coitados. Pobres coitados no sentido material e também no sentido instrucional, porque aquele que depredou é um coitado no sentido intelectual, porque aquilo não se faz. O 8 de janeiro ele foi a maior demonstração de burrice que eu já vi na minha vida. Você protestar num dia que não tem um deputado, um senador, não tem um presidente da República, não tem um ministro da STF, não tem ninguém. Queixo-me as rosas. Mas que bobagem, as rosas não falam. Queixo-me as vidraças, queixo-me as mesas, as portas. Pelo amor de Deus. Agora, as penas são muito severas. Enquanto a gente vê nesse país pedófilos absolvidos, traficantes na rua, a gente vê pessoas que cometeram atos réprobos, mas nada que nunca tivesse acontecido no Brasil, não. Porque, como eu falei antes, o MST já fez coisa pior na Praça dos Três Poderes. Pior, muito pior. Ou tão pior quanto, tão ruim quanto, aliás. Logo, não tem parâmetro nenhum. E nesse sentido, juridicamente, eles são coitados. Isso não os exime de culpa. Mas a culpa de cada um devia ter sido formada através do devido processo legal, que começa com uma investigação que respeita a cadeia de custódia. E nós vimos que nenhum dos 1.354 réus teve respeitado o direito à cadeia de custódia. Portanto, essas condenações são nulas juridicamente, pelo menos na teoria. E isso não pode acontecer. Tem-se que respeitar o devido processo legal, da mesma maneira que se garante o devido processo legal a um traficante nesse país. E por mais que eu não goste da pessoa que usou essa frase, porque é uma pessoa má. Eu nem vou citar o nome dessa youtuber, mas uma vez ela foi ao Congresso e ela falou algo que eu fiquei muito tocado. Eu fiquei muito sensibilizado. Ela falou, pelo amor de Deus, me tratem como uma traficante. Porque um traficante tem mais direitos. Um traficante tem o devido processo legal. E olha, eu fiquei sensibilizado. Eu fiquei profundamente angustiado em vê-la falar aquilo, por mais que eu saiba que ela, de fato, é uma pessoa que não tem boas intenções. Que até mesmo uma pessoa que não tem boas intenções, que é o caso do traficante nesse país, recebe o devido processo legal. Vamos continuar aí para a parte final. A defesa que eu queria já fiz para vocês. Essa fotografia vai rodar o mundo. Vai rodar o mundo. Tenho certeza disso. E após esse pronunciamento, a gente pede a Deus que ilumine a todos, até aqueles poucos ou raros que nós não gostamos, para que volte a normalidade, que volte a pensar com o coração, com a razão, e nós possamos fazer com que o nosso Brasil prossiga na sua marcha. 2024 agora, temos eleições municipais. Vamos caprichar no voto, em especial para vereadores. E também, porque eu quero dizer, para prefeitos também. E nos preparemos para 26. O futuro a Deus pertence. Nós sabemos o que deve ser feito no futuro para que o Brasil tenha um presidente que tenha Deus no coração, que ame a sua bandeira, que se emocione com o canto nacional, que respeite a família brasileira e que ame de verdade o seu povo. Vocês são os responsáveis por mim e pelo Tarcísio estar aqui. Nós somos privilegiados. Se bem que, no momento, ele, porque eu não tenho mandato, porque nós podemos decidir o futuro de todos vocês. E também,
dizer que nós não podemos concordar que um poder tire do palco político quem quer que seja, a não ser por um motivo extremamente justo. Não podemos pensar ganhar as eleições afastando os opositores do cenário político. Então, a todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, eu quero agradecer a vocês, agradecer a nossa polícia militar, que está fazendo o trabalho de segurança. Uma salva de palmas para a polícia militar! Nossos irmãos, que oferecem a sua vida pela nossa vida, merecem todo o nosso respeito e toda a nossa consideração. Também a Polícia Civil que está por aqui. Também a Guarda Metropolitana do Ricardo Nunes está se fazendo presente aqui também. Obrigado. E dizer a vocês, nós homens, não vamos a lugar nenhum se você não tiver uma família estruturada, não tiver alguém do teu lado que reconheça os momentos difíceis e lute por você. As perseguições que falamos há pouco continuam, inclusive contra a nossa filha, que tem apenas 13 anos de idade. Então, todo homem deve ter ao teu lado alguém que some, assim como toda mulher deve ter ao teu lado alguém que some, para que esses momentos difíceis possam ser superados. E hoje não é por mim. Por coincidência, meu pai faleceu exatamente com a minha idade, 68 anos. Tenho hoje 68 anos. Já estou ultrapassando o tempo que meu pai viveu. E eu tenho em boa memória, com toda a sua truculência, com toda a sua maneira de educar seus filhos, mas ele está no meu coração. E o que eu quero, e mais peço a Deus, que continue no coração de vocês. O meu trabalho, a minha dedicação, nada mais é do que servir a minha pátria e servir a todos vocês. Muito obrigado, povo do Brasil. Muito obrigado, homens e mulheres desse Brasil fantástico e maravilhoso. Nós queremos e pedimos a Deus que nos dê forças para trabalhar, para persistir e para vencer. Não há vencedores ou vencidos. Todos nós seremos vencedores se a paz de Deus reinar sobre o coração de cada um de nós. Muito obrigado, Paulista! Muito obrigado, São Paulo! Muito obrigado, Brasil! Eu acho engraçado quando ele faz esse erro. Não, eu já vi ele fazendo isso ao vivo. É engraçado mesmo. É muito engraçado. Eu estou vendo aqui os comentários, né, do chat, né, que eu falei de uma pessoa que eu fiquei sensibilizado com uma frase dela, porque ela é uma pessoa... Por que eu digo que ela é uma pessoa má? Porque todo aquele que tem acesso a mim, né, Thiago Pavinato, e ao invés de falar comigo, prefere capitalizar em cima do meu nome, falar coisas ruins a meu respeito, né, dizer, as coisas que ele fez no passado, e fazer render, né, ganhar dinheiro, né, porque de certa forma eu acho que eu dou alguma audiência quando falam de mim, e aí você passa um programa me malhando só para ganhar dinheiro, então você é uma pessoa má, porque você poderia ter falado comigo. E além de ser uma pessoa má, porque é um cristão de merda. Porque alguém que se diz cristão, né? Julgar a pessoa não pelo presente, mas pelo passado, mostra a incapacidade que tem do perdão, então é uma pessoa má porque é um cristão de merda. Então fica explicado o que eu falei, porque eu disse, fica fundamentada a minha colocação. Fica fundamentada aqui a minha colocação. Eu não falo mal de ninguém que não seja autoridade pública. Eu não sou candidato a nada, talvez nunca seja, porque eu corro o risco de ser condenado por injúria e difamação por um assessor do Alexandre de Moraes, que é o desembargador que absolveu um pedófilo, né? E nós vamos falar disso daqui a pouquinho. E vou falar também mais dessa manifestação, porque a gente teve o caso de um jornalista que sofreu um processo de inquisição no aeroporto de Guarulhos, um jornalista português, né, o jornalista Sérgio Tavares. Ele sofreu, né, uma devassa na entrada do Brasil, no aeroporto internacional de Guarulhos, aqui em São Paulo. O aeroporto tem 3 nomes, gringo fica louco, é Guarulhos, Cumbica e São Paulo. É uma loucura, né? Nada faz sentido. E também quero falar dos comentários, essa questão dos antidemocráticos num ato democrático. Nós já vamos falar. Meus queridos, não é fácil. E nas redes sociais, né, a polarização sobre a manifestação de ontem também foi intensa. Políticos como o Gleisi Hoffmann diziam que é uma manifestação ilegítima, uma manifestação que quer levar as pessoas presas.
É uma confissão de culpa. Nunca vi uma confissão de não culpa, na verdade, né? Confissão de culpa, entrar pra dentro, sair pra fora, descer pra cima. Descer pra baixo, subir pra cima, né? É confissão de culpa! O dia que me der a confissão de não culpa é mais interessante. Mas, manifestação ilegítima. Até ontem, a nobre deputada Glaze, ela é muito doida, né? Eu ia falar, ela é mais louca que a Nazaré Tedesco, mas agora a frase é: a Glaze é mais louca que o Carnaval de Mossoró. Eu comecei a acompanhar o Twitter da Glaze. A Glaze Hoffmann é mais louca que o Carnaval de Mossoró. Por que eu falo mais louco que o Carnaval de Mossoró? Porque o Lewandowski, que devia estar levando uísque também, para falar uma asneira dessa, atribuiu a fuga, né, dos chefes do Comando Vermelho de Mossoró, né, ao fato de ser quarta-feira de cinzas, depois de uma terça-feira de carnaval. E eu fiquei imaginando, porra, esse carnaval de Mossoró é muito louco, hein, nego? Pra chegar ao ponto do nego chegar variado, né, e largar. Esse carnaval de Mossoró é muito louco, de maneira que a Glaze Hoffmann é tão louca ou mais louca que o carnaval de Mossoró. Porque as coisas que ela fala no Twitter, eu juro por Deus, eu tenho vontade de lascar a unha do meu dedo mindinho e passar naquele orifício onde não bate sol e me cortar, porque eu não consigo acreditar. É surreal o que essa mulher fala. E essa mulher, ela falava até pouco tempo atrás, na CPI do MST, né, que são manifestações legítimas. Agora, você fazer uma manifestação legítima política, como foi a de ontem na Paulista, é ilegítimo, agora é ilegítima, no MST é ilegítima. Então, é o contrário. Então, quando essa mulher fala de democracia, na verdade é ditadura, e quando ela fala que é ditadura, é democracia. Quando ela fala que é fascista, é democrata. E quando ela fala que é democrata, é fascista. Então tudo que ela fala só comprova que ela é uma grandíssima, mas uma mentirosa. E ela é uma mentirosa. Desculpa, não pode falar que ela é mentirosa. Por que eu não posso falar que ela é mentirosa? Ela tá mentindo na rede social. Ela falou que a manifestação de ontem é ilegítima. É ilegítima por quê? Existe liberdade de manifestação ainda na Constituição brasileira. Ilegítimo é dizer que uma manifestação é ilegítima. A manifestação não teve nenhum pedido criminoso. A manifestação não teve nenhum clamor por ato criminoso, muito pelo contrário, a única coisa próxima de crime que se chegou foi a questão do 8 de janeiro, mas que não foi para louvar o 8 de janeiro, foi para pedir uma anistia, que é uma modalidade prevista na Constituição, então perfeitamente cabível numa manifestação. E digo mais ainda, se o Congresso não anistiar, o Congresso devia, e acho que, a meu ver, isso que devia ser feito. Porque os artigos que falam de golpe de Estado e golpe contra o Estado Democrático de Direito são tão mal redigidos que deviam ser revogados. O Congresso não devia anistiar, não. Devia revogar os artigos do Código Penal que falam do atentado contra o Estado Democrático de Direito e o golpe de Estado. Revogar. Revoga, porque está mal escrito. Porque se você revoga, vai caber a condenação à depredação do patrimônio público. Aí comprovou que depredador recebe a pena da depredação e acabou. Mas revoga! Que esse negócio do Tiririca falar que pior que tá não fica, fica assim. Deixa maturar. Deixa maturar esse monstrinho aparentemente democrático, que são esses dois tipos penais. Então revoga. Revoga, até porque isso... Então, só para terminar com a Glaze, então não tem nada de legítimo. Uma mulher que fala que a manifestação, que não é manifestação, a invasão é crime do MST, é legítimo, e fala que uma manifestação constitucionalmente cabível é legítima, é mentirosa. Né? 224. Como 2 e 2 são 4, eu sei que a vida vale a pena. Mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. É Drummond isso aí. Pra quem não sabe. E haja liberdade pequena, hein? Bem propício esse tipo aí minha. Bem propício. Aí vem outras pessoas, como a Tabata Amaral. Tabata Amaral diz o seguinte. Eu não sei fazer a voz da Tabata Amaral. Então ela fala o seguinte. A gente pode se esquecer que nessa manifestação democrática tinha gente do 8 de janeiro, ou seja, gente que cometeu crime contra a democracia. Anotem no caderninho da vida de vocês. Uma autoridade que fala crime contra a democracia é pouco confiável, para não dizer que é diabólica. Porque crime contra a democracia é igual confissão de culpa. É igual entrar para dentro, sair para fora, descer para baixo, subir para cima. É um pleonasmo. Mas não é um simples pleonasmo. É mais cruel.
Porque o pleonasmo são duas palavras, são dois termos que querem dizer a mesma coisa. Se eu sair, é para fora. Se eu entrar, é para dentro. Se eu subir, é para cima. Se eu descer, é para baixo. E se eu confessar, é culpa. E cometer crime é democrático. Então o pleonasmo, ele é um vício de linguagem, mas é correto. Porque eu tenho dois termos com o mesmo significado, com a mesma finalidade semântica. O problema de crime antidemocrático, ou crime contra a democracia, é o seguinte. Eles são pleonasmo porque eles têm a mesma carga semântica. Mas, quando a gente faz a filosofia da linguagem, a gente separa a língua e a palavra. De maneira que se mostra que, além da carga semântica, uma palavra tem uma carga semiótica, simbólica. Então, quando eu falo crime antidemocrático, eu levo a crer que essa categoria de crimes é a pior categoria de crime que existe. Quando, na verdade, todo crime é antidemocrático. Porque o crime é desafiar a lei. E a democracia só existe no Estado Democrático de Direito. Então, todo ato de desafiar o direito num Estado Democrático de Direito é um crime antidemocrático. Mas quando é colocado da maneira que a esquerda vem colocando, isso induz a maioria da população brasileira que tem baixa escolaridade, portanto, baixa percepção dessa manobra, dessa manipulação linguística, desse jogo de linguagem enganador, acreditar que o tráfico é democrático, o abuso, o estupro é democrático, o homicídio é democrático, fugir de penitenciário é democrático. Quando não é, todo crime é antidemocrático. Todo crime é. E o que é pior, coloca esses crimes numa condição de crimes mais condenáveis que outros crimes, promovendo o que se chama de gradação do mal. E quando a gente faz a gradação do mal, a gente consegue banalizar o mal, quando a gente quiser. E isso aconteceu na Alemanha nazista, como nos mostra a filósofa Hannah Arendt em Eichmann, no livro Eichmann em Jerusalém, que é uma série de artigos que ela publicou na The New Yorker, onde ela escrevia. Ela acompanhou lá em Israel o julgamento de Eichmann, que foi responsável pela solução final, que foi responsável pelo Holocausto. E ela escreveu em Eichmann em Jerusalém esta questão que é a banalização do mal. Então, quando você pega um crime que é um mal, e todo mal é mal, nem menos mal, nem mais mal, é um mal. E você fala, é um crime antidemocrático, como se o outro não fosse. E o que é pior, num país onde existe uma modalidade de crime que é considerada um mal maior, que é o crime de racismo, porque o crime de racismo, ele está na Constituição como imprescritível. Coisa que os crimes pelos quais os 1.354 brasileiros do Rio de Janeiro e dos quartéis foram colocados como réus, não tem essa característica da imprescritibilidade. Não prescrevem nunca. Mas o racismo é. E quem é que cometeu o racismo esses dias? Quem é que cometeu um racismo básico esses dias? O Lula. O Lula cometeu o crime de racismo na forma de antisionismo, que é uma modalidade de antissemitismo. E eu fiz uma representação perante a Procuradoria-Geral da República no dia 20 de fevereiro, na semana passada, logo após o Lula ter dito que Israel promove o Holocausto, que o governo de Israel age como Hitler e que, portanto, a ação defensiva do exército de Israel, na verdade, é uma ação de promoção de genocídio ao povo palestino. Como se Israel tivesse começado do nada, como se ele não tivesse sofrido um ataque terrorista dos mais rechaçáveis que existe. E por que eu digo que o Lula cometeu o crime de racismo? Porque, com base num parecer do Celso Laffer, que é o maior jurista vivo no Brasil, o professor Celso Laffer, que foi meu professor de filosofia do direito, aliás, em 2003, ele escreveu um parecer que mudou a história da configuração do crime de racismo no Brasil. O chamado caso Elvanger, julgado pelo STF em 2003, relatoria do ministro que faleceu há pouco tempo, infelizmente, o ministro Moreira Alves. Na composição, à época, só está no STF até hoje o ministro Gilmar Mendes, que, aliás, foi favorável à tese que foi o parecer do professor Celso Laffer, que serviu de amicus curiae, ou seja, amigo do STF, para comprovar o ponto de que antissemitismo é racismo. E sendo, portanto, antissemitismo racismo, e como diz o próprio professor Celso Laffer, sendo o antisionismo uma modalidade de antissemitismo, o Lula cometeu racismo.
Por quê? Reduzir o significado do Holocausto para aplicá-lo a qualquer outra coisa que não seja o Holocausto é uma forma de esvaziar o significado do Holocausto. Então, da mesma maneira que Lula esvaziou a palavra fascismo, esvaziou a palavra genocídio, esvaziou a palavra nazismo, esvaziou democracia, esvaziou a palavra do amor, ele esvaziou a palavra Holocausto. E isso é uma forma de antisionismo. Por que antisionismo? Porque negar o Holocausto, e esse foi o caso Elvanger, julgado pelo STF em 2003, é uma forma de atuar do antisionismo. Então, esvaziando o Holocausto para aplicá-lo a uma realidade totalmente distinta da do Holocausto, Lula incorreu em antisionismo, que é antissemitismo e, portanto, é racismo. E, se existe algum pudor jurídico ainda pulsante nesse país, ele há de ser denunciado pelo crime de racismo. E cabe, então, à Procuradoria-Geral da República decidir se a lei é para todos ou se esse país não é uma democracia. Porque na Alemanha, e se tem um país que entende de Holocausto é a Alemanha. Vamos combinar que a Alemanha sabe mais o que é Holocausto do que o Brasil? Vamos combinar que a Alemanha sabe que chamar de Holocausto, que a Alemanha sabe que chamar de genocídio, aquilo que não é Holocausto nem genocídio, é antissemitismo. Tanto a Alemanha sabe que se o Lula fosse alemão, ele estaria sendo investigado nesse momento, neste exato momento. Se o Lula fosse alemão, se o Lula fosse presidente de um país democrático, se o Lula fosse cidadão de um país democrático, se o Lula estivesse num país democrático e declarasse no solo deste país democrático o que ele declarou em Addis Abeba, ele estaria sendo investigado. E é o que aconteceu na Alemanha. Porque a Alemanha abriu, lá em Berlim, informações da AFP. As autoridades alemãs abriram um processo de investigação, abriram uma investigação, um procedimento de investigação para apurar os vencedores do Festival de Cinema de Berlim. Os artistas, a classe artística esquerdista, que fizeram declarações inaceitáveis contra Israel em relação à guerra contra o Hamas. Disse um porta-voz do próprio governo alemão em Berlim. Desde domingo, o Festival de Cinema de Berlim é acusado de espalhar o antissemitismo porque os cineastas denunciaram no palco o genocídio que o exército israelense comete na faixa de Gaza. Então, se o governo alemão, que sabe melhor do que ninguém o que é antissemitismo, não porque seja antissemita, mas porque tem esta mácula histórica, deixe-se claro, sabe que dizer que o exército de Israel promove um genocídio na Palestina, se o próprio governo alemão que está dizendo que isso é antissemitismo, por que no Brasil não vai ser? Porque no Brasil democracia não é democracia, o amor não é amor, ódio não é ódio, fascismo não é fascismo, corrupção não é corrupção, liberdade não é liberdade, igualdade não existe, e você veja a merda que nós estamos vivendo nesse país. Então eu achei importante trazer essa notícia, porque fica claro aqui que Lula cometeu um ato antissemita com a sua frase. E pior ainda que o cometido no Festival de Cinema. Porque o do Festival de Cinema só repete o que toda a esquerda brasileira está falando aqui, ó, há muito tempo. Portanto, se esse pessoal da esquerda brasileira vivesse numa democracia, vivesse num país sério, como é a Alemanha hoje, esse pessoal já estaria sendo investigado. Mas aqui não. Aqui a Polícia Federal, ela investiga fascismo de quem não é fascista e finge que é democrata aquele que tem atitudes fascistas, porque o antissemitismo é uma face não só do fascismo, mas do nazismo. Então vocês vejam a merda que nós estamos vivendo nesse país. Vejam que este pessoalzinho do bem que não é bem, que é mal, do amor que é ódio, quando fala, o mal do Brasil é fake news. Eles são os maiores fake newsistas do mundo. Deviam entrar para o recorde dos campeões de desinformação. E falando em desinformação,
Quem superou a Gleisi em nojo essa semana foi o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. O ministro que não vale o que peida, depois do que ele disse nesta declaração sobre o caso da ilha de Marajó. Para quem não sabe, só para recapitular, Marajó é um destino turístico no Brasil fabuloso, né? Tem praias maravilhosas, mas é uma região pobre, é uma região abandonada pelo Estado, como tantas outras são. E o problema do abuso infantil, da exploração sexual, da prostituição infantil, muitas vezes pelos próprios pais que não têm o que comer, colocam as meninas para irem lá, os gringos, os velhos pedófilos, essa gentalha, essa escória da humanidade, né? Colocarem o sustento na casa e as famílias colocam as crianças, as meninas, na prostituição. Eles cafetinam as próprias meninas. E é um problema que foi levantado pela Damares, quando ela era ministra do Bolsonaro. Eu lembro, porque à época ela promoveu um almoço com as socialites de São Paulo, né, e as mulheres de grandes empresários, e eu fui para esse almoço, nem sou socialite, nem sou mulher de grande empresário, mas sou amigo delas, e participei desse almoço, né, de arrecadação de ações que foram tomadas efetivamente para extirpar esse mal. Porque não há mal maior do que um mal cometido contra quem não pode se defender. O mal cometido com uma criança é algo de uma tamanha perversidade. Aí você fala, Pavinato, você está relativizando o mal, você está dizendo que há mal menor. Eu estou dizendo que entre os crimes, entre os males, todos são males. E não é porque eu digo que esse mal, essa perversão do estupro de vulnerável, do abuso sexual, da exploração sexual da criança, seja mais abjeto, seja mais mal, que eu estou considerando que os outros têm que ser relaxados. Porque o que se faz quando se fala, o político de esquerda fala de crime contra a democracia, enquanto ele fala isso, ele quer rigores para lá e está relaxando. Está falando de tráfico privilegiado, está falando em vitimização do bandido. Não, aqui não. Aqui eu estou dizendo que todo crime ainda continua sendo crime, todo mal é mal, mas é mais perverso o ser humano que abusa de uma criança, porque uma criança não tem como se defender. Aí, quando a Damares ganhou para senadora, vem a Xuxa, e rasga a dignidade que lhe resta, fazendo uma campanha para caçar a Damares, porque os números da exploração sexual, do abuso sexual infantil, eram inexatos, eram fake news. Mas nem que fosse um caso, Xuxa. Nem que fosse uma só criança. Aliás, é engraçado, né? Justo quem? Justo quem? Mas como cristão eu perdoo. Eu falo perdoo porque não é com meu filho, porque não é com alguém da minha família, porque senão não sei se eu perdoava, não. Sendo bem sincero. Porque criança é uma coisa imperdoável, no meu conceito, sempre foi.